Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar da idade de 10 e 11 anos. Eu gosto muito de falar dessa idade porque, geralmente, esse é um tempo que a gente pensa assim que os filhos já estão um pouquinho mais independentes e que a gente pode ter um pouquinho mais de folga também. Deixar eles lá no cantinho deles. E essa é a tal da pré-adolescência. Então, tanto na pré-adolescência quanto na adolescência, eu vejo muito esse movimento, assim, né? Das mães e os pais em geral, né? Ai, agora, nossa, graças a Deus, agora eu posso cuidar mais das minhas coisas, ele consegue se cuidar sozinho, e assim a gente distanciar um pouquinho do universo deles, né, do dia a dia deles e tudo mais. Mas será que é esse mesmo o momento? Será que a gente pode fazer isso nesse momento? Ou a gente tem que fazer um movimento contrário? Vamos ver então nesse vídeo, vamos refletir, conversar um pouquinho, conhecer um pouco mais das características dessa fase da pré-adolescência, para a gente também compreender melhor e se preparar melhor. Vamos lá. Então, no vídeo anterior eu falei da idade de 7 a 9 anos, né? Inclusive você pode pesquisar aqui no canal que eu estou organizando as playlists por idades para facilitar a sua pesquisa e a nossa conversa aqui. Então, falando da idade de 7 a 9 anos, né, a característica principal dessa idade, então, como sendo a saída da criança para a escola, um contato e o convívio com um novo mundo, além da sua própria família, e daquele tempo todo até essa idade de um contato assim bem exclusivo e particular e bem próximo da família, do núcleo familiar, e aí partindo para um novo mundo, aí começar a explorar uma nova vida. O relacionamento com os coleguinhas, com os professores, com a escola em si, né? Todas as regras da escola, os compromissos e tudo mais, lidando também, é claro, com as situações que aparecem nesse novo contexto, né? As frustrações, os sentimentos, enfim, tudo aquilo que ele participa, tudo aquilo que ele experimenta nesse novo lugar. Aliás, quando a gente olha para a linha do tempo, eu gosto muito de, quando você está olhando, observando uma idade, um recorte ali, né? É importante a gente fazer uma retrospectiva para saber, assim, bem o que veio antes, né? O que a criança passou ali em nível de desenvolvimento, o que ela já alcançou, o que ela já viu, o que ela está preparada para ver nesse momento agora. Então, voltando na linha do tempo, a gente vê assim que desde o nascimento a criança vem experimentando muitas transformações e muitas descobertas sobre si mesma e sobre o mundo ao seu redor. E aí ela vai abrindo os olhos mesmo, né, da alma, assim, vendo o mundo devagarinho, né, pouco a pouco, porque nada é de uma vez. Tudo é bem devagarinho nesse nosso processo de desenvolvimento. Quando a gente para observar, nós conseguimos acompanhar assim bem direitinho esse processo de evolução dos nossos filhos, né, das nossas crianças. E aí, assim, não é, a gente percebe que não tem nada assim de uma vez. Outro dia até vi um vídeo de uma mãe falando assim: nossa, meu filho chegou na adolescência e ninguém me avisou, tudo aconteceu tão de repente, né? Deviam avisar a gente, preparar a gente. E às vezes a gente tem mesmo essa sensação. Mas quando a gente está ali disponível para observar bem as coisas que estão acontecendo na vida dos nossos filhos, aí não tem nada de repente, né? A gente consegue compreender o que está acontecendo, porque é lentamente, dá tempo da gente ver, sim, sabe? E a gente vê, assim, que realmente nada é por acaso, não. Pelo contrário, quando a gente vê, está acompanhando bem de perto, é possível, em muitos momentos, a gente até prever o que vai acontecer depois. Então, falando da linha do tempo, quando a gente olha o nascimento da criança, a gente consegue ver, assim, que ela passa por várias etapas. Primeiro, ela assimila, demora um certo tempo só para ela assimilar que nasceu. Como eu falo, dos 3 primeiros meses, da esterogestação, que a criança começa ela acha ainda que está dentro do útero, mas depois ela começa pouco a pouco a entender que ela nasceu, né? Então, esse é um processo demorado. E como que ela percebe isso, né? Percebendo que ela já não está mais dentro do útero. O que é o útero, né? É um lugar perfeito, onde tem tudo a tempo e hora para ela. Então, ela começa a sentir as faltas e sentir que ela não está mais vivendo naquele lugar perfeito, entendendo que, nossa, agora estou aqui, sou eu. Mais para frente vai entender sobre a separação, né, da mãe dela. Isso tudo eu falo, explico melhor quando eu faço essa retrospectiva que eu estou fazendo aqui agora, voltando na linha do tempo.
no vídeo de 3 e 6 anos, que você pode acompanhar aqui no canal. Aí depois a criança começa a perceber que ela realmente, ela não é a mãe, né? Que existe a mãe e existe ela, e tem uma certa distância entre os dois, principalmente por sentir que tem momentos que ela não está com a mãe, né? Que ela está sozinha. Então veja que é bem devagar. Lá para os 3 anos, né? Ela começa a entender um pouco mais e usar até a palavra eu, né? Então, em vez de falar o neném quer alguma coisa, ela vai falar eu quero, né? E com a palavra eu vem também a noção do meu, né? É o meu brinquedo, é a minha mamãe, é o meu papai, né? A minha casinha. Então, isso ela começa a assimilar com isso, né? E a aumentar cada vez mais a compreensão de indivíduo, a compreensão de si mesma nesse mundo, né? Que ela nasceu, que ela é separada da mamãe, que ela tem um espaço próprio, entender que ela tem um entorno, que ela é um ser individual, mas isso é devagar, é por camadas, cada vez mais ela vai ampliando esse olhar e descobrindo um pouquinho mais dela mesma. E nesse tempo aí ela vai, né, se desenvolvendo e crescendo e estando muito inserida exclusivamente nesse núcleo menor de pessoas, em torno da família principalmente, né, na figura do papai, da mamãe, dos irmãos, dos tios, dos priminhos, dos avós, no máximo ali poucos coleguinhas, amigos da mamãe, do papai, né, que tem os filhinhos e aí se reúne de vez em quando e compartilha os brinquedos e as brincadeiras e a vida, mas assim, a maior parte do tempo a criança passa mesmo no entorno da sua família. E é essa época de encantamento, do lúdico, do imaginário, das histórias, dos heróis, da natureza, do contato com a natureza, né, do amor pela família, de se sentir pertencente, amado e sentir a beleza do mundo e da vida. E como eu falei, então, aí com 7 anos, né, a marca dos 7 anos, principalmente, é a ida para a escola. Essa ida, aquele ninho quentinho e exclusivo ali da escola da mãe, da escola do lar ou do jardim de infância, para ir para a escola, começar o ano escolar. Tem a diferença, né, até quando as crianças vão para o jardim de infância, que elas têm um outro ritmo da escola, sentar junto com os coleguinhas na mesma mesa. E eu lembro até do meu filho falar, né, dele contar, porque ele foi para uma outra escolinha antes de começar, né, a escola com 7 anos. Eles comentando, os dois, né, que foram primeiros. Nossa, mamãe, agora a nossa carteira, ela é separada, a nossa mesinha é separada, não é mais sentado junto com os coleguinhas. E outras características que ele observou, assim, dos horários, que antes a coisa era mais solta, mais brincadeira, mais lúdica, agora não. Agora é época do caderninho, da tarefinha, de ter os horários para fazer tudo, as notas, né, então começa aquela noção de nota, de estudar, de prova, de fazer trabalhos, é outro ritmo, né, olhando e percebendo devagarinho também, aos poucos, um lado um pouco mais sério da vida, sabe? Esse lado de compromissos mesmo, como eu falei, da escola, dos horários, da nota, dos trabalhos. Então, começando a acessar esse universo um pouco mais fora de casa, um pouco mais de compromisso, exigindo, assim, um trabalho um pouco mais da maturidade da criança nessa idade de 7 a 9 anos. E aí, claro que lidando com tudo que vem, né, os relacionamentos, que aí tem várias histórias, tem coleguinha que se relaciona bem, outro não, tem as histórias dos coleguinhas, tem as outras famílias, quando se encontra na escola, várias situações, tem a figura do professor, que eu falo nesse vídeo a respeito de 7 a 9 anos, as regras da escola, os limites, a figura de autoridade do professor, que aí chega na vida dele, assim como os pais, né, passa a ter quase que o mesmo peso, assim, de importância, como ele tem uma referência dos pais num lugar de autoridade, ele também vai ter essa referência do professor num lugar de autoridade. E ainda, claro, muito ligado à família, a esse lugar gostoso, né, quentinho, bom, né, então a presença da família, ainda o contexto maior da criança ainda é a família, e a influência maior da criança ainda é a família. Como eu falei, é devagar, então ela é como se tivesse uma cortina, assim, ela vai abrindo, assim, né, para a vida, né, para o mundo, para tudo que vem pela frente. Ela vai devagarzinho, assim, abrindo, experimentando, aí volta para casa, e assim vai se desenvolvendo e caminhando cada vez mais
em direção à sua própria vida. E aí, com 9 anos, desperta mais uma camada de percepção sobre si mesmo, que começa a percepção do sentimento, das frustrações. A criança, ela começa a sentir mais e a se ressentir mais também pelas coisas que acontecem, pelo aquilo que houve, e a partir daí também já começa a ter mais momentos de ficar mais em si mesmada, sabe? Aquela de querer, assim, ficar quietinho, às vezes pensativo, né? Ficar num cantinho. Então, essa é uma característica que vem começando a partir dessa idade também, de 9 anos. Também percebendo que os pais não são super-heróis, né? Não são perfeitos. Então, a criança começa a despertar um pouquinho mais de malícia. Explico isso bem nesse vídeo anterior que eu falei aí, né, da queda do paraíso, como diz na antroposofia, né? Então, lá eu aprofundo um pouquinho mais nisso, mas é quando a criança começa a ter um pouco mais de malícia, assim, a ver que nem tudo é tão perfeito assim, né? Como ele achava lá naquela visão dos contos de fada, né? Da vida sendo um encantamento de contos de fada. E aí chega os 10, né, 10 anos, 11 anos, né, um momento em que a criança, ela tá vindo já nesse movimento, que ela continua olhando cada vez mais para fora, observando, aguçando a curiosidade. O olhar dela já não está exclusivamente para o seu universo ali da sua casa, mas para os outros, né, para os coleguinhas, até para os adolescentes, né, que são referência dessa criança aí de 10 e 11 anos, já tem os adolescentes maiorzinhos lá, que ela já fica observando, já quer ficar mais próximo, curioso, querendo olhar, inclusive o mundo do adulto também, tá observando ali, então ela começa a chegar e a se interessar um pouco mais pela próxima fase que vem depois. Então, essa é a fase, né, da pré-adolescência. E essa palavra, às vezes, assusta, né? Os pais relatam isso. Nossa, era criança até agora, de repente, agora tem mudanças, assim, importantes, né? Consideráveis. Aquelas perguntas, sabe, que deixam os pais desconcertados, aquele tanto de curiosidade, de questionamento. Eu costumava dizer assim para os meus filhos que já passaram dessa fase, que a gente falava, né? Você é um pré-adolescente. O que é um pré-adolescente, mamãe, né? O que é adolescente? Então, eu falava assim, olha, você pode até ser um pré-adolescente ou adolescente, né, quando chegou a idade. Mas lembre-se que você, dentro deste corpício, tem muito mais criança do que adolescente. E aí eu ia brincando. Hoje você tem 85% do seu serzinho é criança. Os outros 15% é pré-adolescente. Mas é isso, é uma brincadeira, né, pra gente mostrar e pra gente também ver que nada acontece assim de repente, né? Não é de repente, pá, virou adolescente. Devagar as coisas vão mudando, a criança vai crescendo, vai ganhando um pouco mais de entendimento, de maturidade, mas que esse número 80-20 aí, por cento, ele vai mudando todos os dias, diariamente vai mudando, né? Vai diminuindo a criança e aumentando o adolescente, passa na transição, vai crescendo, virando adulto, menos criança, mas ainda tem um pouquinho de criança, aí vai crescendo, mais adulto, vai diminuindo a criança, diminuindo a criança. Por exemplo, eu tenho uma filha de 13 anos, né, hoje, nessa data, ela tá fazendo 13 anos, e assim, ela gosta da infância, ela quer ser criança, parece estar meio agarrada na infância ali, e eu acho muito bom. Tem ainda, né, vai virando adolescente, mas tem ainda aquelas atitudes infantis, os sentimentos infantis, né? A gente precisa acompanhar essa transição, essa mudança, né, de fase deles. Então, quando a gente entende que nessa idade ainda é muito mais criança do que qualquer outra coisa, né, do que um pré-adolescente, um adolescente, né, um projeto de adulto, é muito mais criança, tem muito mais criança ali dentro. E é importante a gente entender que nós temos o papel de assegurar que essa infância, ela seja, assim, preservada o máximo possível, de defender os nossos filhos das investidas do mundo e quer trazer cada vez mais conteúdos e chamar essa criança para estar num ambiente, né, em situações e acessar conteúdos que não é adequado para a idade dela. Porque é difícil para a criança assimilar certas coisas, compreender certas coisas do mundo adulto, do universo do adolescente, mais um pouco mais velho, né, jovem. Então, que a gente possa assegurar, por entender que a infância bem vivida, ela é uma base importante para o desenvolvimento adulto, né? É um espaço, é um lugar ali de base mesmo,
forte, onde a criança pode se apoiar para poder se projetar e crescer e se desenvolver na vida, no mundo adulto, com mais segurança, com mais firmeza, recebendo tudo no tempo certo, quando ela está preparada para assimilar, para desenvolver dentro dela. Eu vejo muitos pais tratando os filhos dessa idade, né, 10 e 11 anos, como adolescentes, e não, né, ainda é criança e precisa fazer coisa de criança, né, ver filme de criança, brincar como criança, né, conversar assuntos de criança, participar de assuntos de criança e não tanto do mundo adulto, apesar de que essa transição aí naturalmente vai acontecendo, a criança, como eu falei, ela vai ampliando o seu olhar e observando mais o mundo adulto, adolescente, né, pela curiosidade, ela vai assimilando mais devagarinho, né, a infância ainda precisa ser preservada, criança não namora, criança não fica fechada dentro do quarto, olhando para a telinha do celular, fazendo pesquisas ali sem o acompanhamento dos pais. Então, assim, preservar. Apesar de parecer, tem umas crianças de 10 e 11 anos que já são gigantes, já tem corpo de adolescente, de jovem já, mas ainda a cabeça é criança, sabe? A cabeça é infantil, os sentimentos ainda não tá tão preparado assim. A gente precisa cuidar para que isso seja uma transição no seu tempo, sem pressa, sem atropelo, sem ansiedade, sem preocupações, sem situações que vão mexer no sentimento da criança, sujeita a criança a se assustar com algumas coisas. Então, assim, vamos devagar. É um tempo da gente ir devagar e acompanhando pouco a pouco esse crescimento e essa percepção do mundo pelos nossos filhos. E nessa idade também eles começam a ficar um pouco mais independentes e a gostar um pouco mais de privacidade, né? Lembra que eu falei lá nos 9 anos, que a criança começa a ficar um pouco mais ensimesmada ali nos seus pensamentos, no seu cantinho. Então isso vai continuando. É claro que a gente tem que desenvolver a nossa privacidade, é claro que isso não acontece da noite pro dia. A criança já não quer mais nessa idade assim tanto trocar de roupa na frente dos outros, tomar banho com os pais, quer ter ali o momento dela, né? E às vezes ficar quietinha, ficar no quarto, mas ainda precisa da nossa presença e do nosso acompanhamento. O excesso do uso de eletrônicos, né? Principalmente do celular e até acesso a redes sociais, isso daí é um sinal de alerta e, assim, um certo desafio para nós pais. Porque o aumento de interesse pelos eletrônicos, né? Por esse mundinho aqui do celular e dos eletrônicos em geral, ao mesmo tempo causa um desinteresse pelo resto do mundo, né? Pelo resto da vida, né? De desinteresse de brincar, de sair lá fora, de conviver, de conversar, de estar com os coleguinhas, de ir para a natureza, de praticar esporte. Então, assim, quando a gente percebe esse sinal, é um momento da gente se aproximar e não da gente sentir aquela sensação assim, ai que bom, ai agora cresceu, posso deixar mais tempo, agora eu posso me concentrar mais no meu trabalho, eu posso fazer mais as minhas coisas e deixar mais os filhos mais no cantinho deles. Então não, esse é o momento da gente realmente se aproximar, né, e trazer para eles condições deles saírem desse lugar, saírem do quarto, saírem dos eletrônicos e continuar vendo valor nessa vida fora das telas. E aí, como que a gente faz isso? Promovendo uma vida mais prazerosa e mais saudável, né, longe dos eletrônicos. Então, viajar, sei lá, fazer um passeio de bike, né, dar uma volta, tomar um sorvete, ir para o clube, fazer acampamento, enfim, várias coisas que a gente pode promover para eles, momento da leitura em família, fazer noite de jogos, é tão gostoso sentar numa mesa e fazer jogos com os filhos, às vezes chamar um coleguinha, chamar um amigo, substituir o tempo de telas por outros momentos gostosos, né, fazer comida juntos, ter aquele hábito de sentar junto à mesa para poder comer, para jantar ou para almoçar, né, tomar um café, enfim, ter as tradições, né, as tradições familiares são muito importantes para dar esse sustento, dar esse apoio nessa continuação de uma presença mais constante, né, e mais próxima dos filhos. E também eu vejo que nessa fase, né, para quem tem uma religião, seja ela qual for, né, geralmente tem os grupos de jovens. Eu vejo que nessa idade, 10, 11 anos, eles vão, como eu falei, eles vão olhando mais para o universo do adolescente, né, ali aquela curiosidade, aquele olhão regalado para ver o que eles estão fazendo,
e também desejando fazer a mesma coisa, desejando estar lá, fazer parte do grupo. Então esse é o momento de aproximar eles mais desses grupos de jovens e dos jovens mais velhos, dos adolescentes, e criar esse espaço, né, para que ele possa também fazer parte e devagar ir encontrando o seu lugar também nesse mundo. Aí tem uma coisa que é assim, né, que adolescente adora questionar as regras, adora, assim, expor mais a sua opinião. Pois é, isso já começa antes, né, nessa idade aí de 10 e 11 anos, os filhos, né, querendo expor mais a sua opinião e tudo mais, e questionar e tal. E às vezes a gente estranha isso e às vezes até enche o saco, tipo assim, nossa, mas não, tá muito. E acha que é aquela coisa assim do adolescente chato. Mas não é, né? Deixa eu te falar que isso é importante, menina. Quando isso acontece, isso é um sinal que o nosso filho tá desenvolvendo de forma saudável, né? Porque é o que é esperado dessa idade dele. Não que ele aceite tudo assim, quietinho, sem questionar, sem falar nada. E vai seguindo, muito silencioso, muito reservado, né? Então, quanto mais o filho assim não se manifesta nessa idade, é que a gente tem que, aí é o contrário, né? Que a gente tem que observar um pouco mais de perto e trabalhar isso mais junto com os filhos. Mas o natural, o movimento saudável deles é que eles sim, que eles questionem, né? Que eles comecem a se colocar, sabe? Aquela coisa, se colocar mais no mundo, assim, a presença deles, a opinião deles, identificar o que eles pensam, o que eles sentem e tudo mais. Isso é, sim, importante e deve ser bem-vindo, né? Deve ser algo bem-vindo, assim, que a gente saiba também acolher, saiba ouvir, saiba, né, abrir esse espaço. Ouvir não só, assim, com aquele sentimento assim, ai, que adolescente chato que tá reclamando de tudo, que agora deu para falar isso e aquilo e tal. Mas com um olhar, assim, até de admiração, sabe? De ver o filho desenvolvendo, de ver ele criando o seu próprio espaço, sabe? Amadurecendo aquelas peninhas, aquelas penugem,as assim, mas ele mesmo, né? Se mostrando mais. E assim, eu quero falar de uma coisa, assim, muito importante, né? Porque essa idade, é claro que isso que eu vou falar a gente já pode ir construindo desde sempre, mas nessa idade é um momento assim de plantar uma semente que vai nos ajudar muito de agora para frente, que é abrir a janela da comunicação, desenvolver o hábito da conversa. Se você não fez isso antes, agora é um bom momento, porque agora eles estão, né, querendo conversar, querendo não necessariamente conversar, às vezes só falar, reclamar, expor, apontar, né? Mas a gente pode aproveitar esse gancho para a gente realmente ouvir o que eles têm a dizer, né? Considerar o que eles têm a dizer, ver importância naquilo que eles estão falando e usar esse momento também para trazer reflexões, para trazer orientações, bons exemplos, né? Dar exemplos de coisas boas para eles, né? E orientando eles para um bom caminho, o caminho que você quer trazer para o seu filho, né, para ele seguir. E a gente ser, principalmente, não só dar bons exemplos, mas a gente também procurar ser bons exemplos para os nossos filhos. Então, ter essa oportunidade de conversar, de trocar ideias, vai abrindo, vai trabalhando esse espaço e abrindo cada vez mais esse espaço, dando cada vez mais condição de se aproximar dos nossos filhos, porque quando a gente escuta o que eles estão falando, é um bom momento para a gente entender, sabe, o que está passando na cabeça dele, aonde que ele está ligado, o pensamento, aonde que está a preocupação, sabe? Que às vezes esse filho fala uma coisa assim, nada a ver, mas não é meio que nada a ver, não. A gente pode ali puxar um gancho, se a gente puxar o gancho devagarinho, vai puxando a linha, de repente, ele abre, né? Abre o que ele está sentindo, o que ele está pensando, o que aconteceu, o que o fulano falou, o que ele viu na rua, na escola, e aquilo mexeu com ele. Às vezes, coisas assim que você acha que não tem nada a ver, sabe? Que você estava lá presente, que você acha que aquilo ali não teve problema nenhum. Quando você vai ver, para ele teve. Ficou alguma coisinha ali, mal resolvida, mal entendida, e aquele sentimento de angústia, sabe? Então, é um momento da gente ir criando e desenvolvendo esse espaço de troca e de aproximação, né, devagarinho com eles, para que isso facilite para nós, né, a gente ter uma travessia aí da adolescência mais tranquila, com mais acesso a eles, e eles também com mais acesso a nós, porque não é só a gente se aproximar deles, mas é eles sentirem que tem
esse espaço também na nossa vida. E a gente também quer dar esse espaço para eles. Que não é só brincar e tudo mais, mas quando a gente percebe que eles estão desenvolvendo e criando uma outra forma, né, de reagir com o mundo e de se expressar no mundo, a gente também está se desenvolvendo e está abrindo esse espaço também para ouvi-los e para recebê-los também na nossa vida. E aí, com isso, a gente sentir o que precisa ser tratado em cada momento. Tem muitas mães que perguntam assim: e quando que a gente fala sobre puberdade, sobre sexualidade com os nossos filhos? Depende. Se a gente tem essa observação mais aguçada, essa aproximação, esse lugar de fala, de escuta, então a gente já está percebendo ali. Com essas conversas, devagarinho, a gente também vai entendendo qual é o melhor momento, né? A gente vai sentindo ali que a necessidade de falar daquele assunto está se apresentando pelas perguntas, pelas conversas, pelas coisas que aconteceram ao redor dos nossos filhos, né? Porque às vezes a curiosidade não necessariamente nasce dele, mas nasce de uma coisa que o coleguinha falou, de uma coisa que aconteceu ali com a família do fulano, vai aparecendo ali e a gente já vai, aquilo que eu falei, que a gente é capaz até de prever o que vem depois, né? A gente já vai prevendo já que a pergunta já vem chegando e a gente tem condição de se preparar também para isso e sentir qual é o melhor momento para a gente tratar cada assunto. Então, ao contrário de achar que esse é o momento que a gente pode ter um pouco mais de distância, até um certo alívio, que agora a gente não precisa cuidar dos pormenores, por exemplo, dar banho, dar comidinha na boca, levar para passear, pôr para dormir. Então, a gente não tem mais esse trabalho braçal. Agora o trabalho começa a mudar, começa a ser outro. Mas se a gente aproveita isso para se distanciar, ou não cuida disso, não é nem se aproveitar intencionalmente para se distanciar, não é, talvez não é nem nesse sentido, mas é no sentido assim de não realmente fazer o esforço de se aproximar. Porque o distanciamento, ele vai acontecendo naturalmente com o desenvolvimento da criança. Mas a gente é fazer o movimento de não se distanciar e de se aproximar cada vez mais, de dar passos em direção a eles. Então, quanto mais a gente faz isso, mais a gente aproveita essa janela, né? Que eu tô falando assim, essa idade é uma janela que a gente tem para estabelecer isso, porque senão tá sujeito a perder essa janela de oportunidade e depois dificultar, né? Depois lá na frente acontece alguma coisa que realmente precisa ser tratada, precisa ser conversada e pela falta de hábito da conversa, do diálogo, isso está sujeito a gerar um estranhamento e a gente não realmente não conhecer aquela coisa, aquela sensação que muitas pessoas falam, parece que eu não conheço mais meu filho, né? Mas não só a gente, mas eles também terem essa sensação, peraí, mas não conheço meu pai, né? Enfim, é o que é o resultado do distanciamento. Então é importante a gente aproveitar essa janela nesse momento. Só que aí é que tá, né? Aí isso significa que a gente também precisa buscar desenvolvimento constantemente, afinal de contas, né? Ninguém nasceu sabendo ser pai, ninguém nasceu sabendo ser mãe, muito menos mãe de pré-adolescente, mãe de adolescente, né? A gente não também tá aprendendo, como eu falei, né? A gente vai amadurecendo e se desenvolvendo a partir que os filhos também vão crescendo e trazendo um novo universo pra gente, né? Para que a gente também possa explorar e para que a gente possa também amadurecer naquele lugar, naquele novo lugar, né? Então, assim, pra gente sentir o que precisa ser feito, o que precisa ser dito, o que precisa ser tratado, conversado, acolhido, né, nesse momento, às vezes a gente precisa buscar ajuda mesmo. Por exemplo, acessar bons conteúdos que falam desse assunto, né, dessa fase dos nossos filhos, como esse vídeo, por exemplo. E outros conteúdos que tem, ler bons livros, né, que falam desse assunto, ou conversar com um especialista, né. Uma vez eu tenho uma amiga minha que ela é psicóloga também, e eu procurei ela para saber uma questão que que ela é especialista em adolescentes, para saber uma questão que eu estava começando, né, entrando na adolescência, e quis entender um pouco mais, ela que já tinha estudado mais do que eu sobre aquele assunto, e fui, a gente marquei uma consulta com ela, e a gente conversou bastante, ela me esclareceu, e foi muito bom para mim, me deu uma orientação boa, para que eu também soubesse orientar bem aquela situação que eu estava vivendo. E às vezes a gente precisa mesmo de cuidar da gente mesmo, de olhar pra gente, pra nossa história, né, e aí fazer uma terapia, né, enfim, cuidar dos nossos próprios sentimentos, daquelas coisas que vão se despertando com o tempo, porque quando os nossos filhos se tornam pré-adolescentes, adolescentes, é natural que a gente também se lembre da nossa pré-adolescência, da nossa adolescência, das nossas histórias e tudo, e vivências, tudo que a gente passou na vida também. Tá sujeito até a mexer com a gente, né, num certo lugar que a gente precisa desse cuidado, sim,
E isso é importante a gente olhar, a gente se cuidar, para a gente se preparar, porque eu não conheço um pai e uma mãe que não quer o melhor para os seus filhos, que não quer guiá-los para o melhor caminho, é melhor do que o que a gente teve, até um lugar melhor do que o que a gente chegou até então, né? Então, nesse sentido, eu vejo que é importante a gente usar todos os recursos, buscar todos os recursos possíveis, né? À medida que as necessidades vão se apresentando, a gente também fazer esse caminho de buscar, de se preparar para a gente poder realizar isso com eles, né? A gente poder estar próxima e poder servi-los como nesse lugar de mãe, de pai, da melhor maneira que a gente puder, né? Também e encaminhá-los de uma forma boa aí para a vida e para o crescimento, para o desenvolvimento deles. E aí, conversar com outras mães também ajuda muito, né? A gente trocar ideia e aprender, né? Conversar com as nossas mães, né? Mãe, sogra, né? Por exemplo, também as histórias, né? Que a gente passou, que elas passaram com a gente, né? Então, ouvir, assim, opiniões diferentes, eu acredito que é muito importante, né? Eu acho que a gente, como eu falei num vídeo aí para trás, a gente tem que desenvolver muito a nossa humildade também, de aprender umas com as outras, né? Principalmente com as que vieram antes de nós e que têm mais experiência de vida, né? Não necessariamente aquilo que está escrito nos livros, mas experiência da vida vivida mesmo. E falando nisso, né, eu acredito que a melhor pessoa para que a gente possa trocar ideias é nosso parceiro, né? O marido, o pai. Então, os pais, quanto mais unidos eles estão, quanto mais alinhados eles estão ali na condução dos seus filhos, né? Na tratativa de diversos assuntos, né? Que se apresentam, né? Que são necessários. Quanto mais eles se unem nesse propósito, mais força os filhos recebem, né? E torna-se muito mais fácil. Eu sei que muitos momentos são desafiadores, mas isso torna a vida um tanto mais fácil para a gente. E quando a gente também se cuida, busca o nosso próprio desenvolvimento como mães, isso também, como pessoa, como mulher, né? Isso também facilita um tanto o nosso caminho, facilita para a gente se sentir mais segura, né? Compreendendo mais, sentindo mais força e mais segurança ali no exercício da maternidade. Então, ser mãe nessa fase exige muito da gente, né? Da nossa paciência, da nossa compreensão, da nossa disponibilidade, da nossa busca, né? Também por nos prepararmos cada vez mais, né? Para estar nesse lugar e exercer essa missão, né? De acompanhar, de guiar, de preparar os nossos filhos para a vida, né? E também é um momento muito lindo, né? De crescimento mesmo, de conexão verdadeira, da gente também curtir, né, essa fase, acompanhar o crescimento, o desenvolvimento dos nossos filhos, é uma fase também muito gostosa de se viver. E é isso, comenta aqui para mim quais são os desafios que você mais se destacam aí na sua história, né, com os seus filhos. E se você gostou desse vídeo, lembra de curtir, de compartilhar com as amigas, né, que têm filhos nessa idade, se inscrever aqui no canal e também de acompanhar a página no Instagram. E vamos continuar a conversa, né? Comenta aí mais sugestões que você gostaria da gente conversar sobre essas idades e vamos continuar a nossa conversa e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!